Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar sobre interpretações causais de modelos caixa preta, né? E para isso a gente vai começar com uma introdução bem leve sobre causalidade, estudo de causalidade, né? É bem leve mesmo, porque para ensinar mais a fundo isso levaria algumas semanas, ou até mesmo um quadrimestre inteiro daria para falar sobre esse assunto. Mas é só uma introdução básica para dar uma ligação com um artigo que eu vou comentar, que é o Causal Interpretations of Black Box Models, né? Que a gente vai usar um dos explicadores que a gente aprendeu para tentar extrair interpretações causais. Então vamos falar um pouquinho sobre causalidade. Então, até agora a gente tem trabalhado com com modelos de predição, né? O conceito de predição, que eu tenho um conjunto de entradas x, uma variável y, que é o meu alvo, e eu quero aprender a relação que existe entre elas, né? Na análise de regressão, também chamado de efeito. Então, se eu alterar o valor de x, qual que é o valor médio esperado de y, né? O quanto que o valor médio de y vai alterar, qual que é o valor esperado que ele altere. Então eu tento trabalhar com essas relações e sempre frisando que essa relação não implica necessariamente em causa, né? Não é que a mudança de x causa y, é que a mudança de x está relacionada a y, né? Não tem nada implicando que poderia ser o contrário. Poderia ser que y está causando x, ou que uma variável escondida está causando a mudança nos dois ao mesmo tempo, né? Então eu não sei exatamente a causa dessa relação de mudança. O que eu sei é que toda vez que eu altero x, eu observo uma alteração no valor médio de y, né? Então esse é mais ou menos o que a gente está extraindo da predição. Então, por exemplo, né, a área de um apartamento está relacionada ao valor do imóvel. Então a gente vê uma relação que quanto maior o apartamento, maior o valor do imóvel. Outra relação é o fumar cigarro e desenvolver um câncer de pulmão, né? Também a gente tem uma relação, mas que não necessariamente é a causa, né? Existem vários estudos que são feitos de forma muito bem controlada, bem elaborada, para poder estabelecer uma causa, né? E quando a gente fala causa, pense de uma forma similar com o efeito de uma variável numa predição, que é o seguinte, olha, ele causa um aumento de probabilidade em tantos por cento, né? Não é que imediatamente você fumou, você vai desenvolver câncer, mas ele vai aumentar algum fator, em alguma porcentagem. Então tem essa força da relação e tem a relação que eu estou medindo e que talvez seja uma causalidade também, né? E eu falo tudo isso, repito tudo isso porque a gente tem que ser cuidadoso quando a gente está falando, tirando conclusões de algum estudo, de análise de regressão, de classificação, para não concluir, não pular para conclusões de que uma variável x causa y, né? Outro exemplo de relação é o tempo agradável, né, que tem uma relação com um aumento no aluguel de bicicletas. Então, se o tempo está agradável, observa um aumento na requisição de bicicletas. Só que tudo que a gente tem é relação, né? Isso não implica que x causa y. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque, primeiro, eu não sei se x causa y ou se é y que causa x nessa relação. Tá? Então, observar um aumento conjunto, né, do valor de x com o valor de y, né, ou até, sei lá, eu observo que y diminui quando x aumenta, tá? Uma relação. Eu não sei, eu não estou falando aqui qual que causa qual, né? Pode ser tanto x causando y como y causando x. Se eu tenho um xi que causa um xj e y, ou seja, eu observei uma relação entre xj e y,
Quando eu aumento xj, eu aumento y, eu observo um aumento em y. Mas o que está causando esse aumento é um outro atributo xi que eu não observei, tá? E que está causando esse aumento nos dois. E finalmente tem a situação em que um certo x e um y que causa um xj que eu não estou observando. Então a direção da causalidade é ao contrário desse anterior, né? Eu tenho que... Ah, legal, eu tenho essas duas variáveis que estão tendo uma relação, só que elas estão afetando diretamente um outro atributo de interesse, né? E também pode ser o caso que xi seja uma variável não observada, que você não coletou, e xj seja observada. Então veja que a relação de causalidade ela tem múltiplas formas possíveis, né? Por isso que a gente não pode pular para a conclusão de que se x tem algum efeito em y, então x causa y, né? Então vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, um aluno estudar mais tem alguma relação com conseguir nota alta, né? Sim, tem, né? Se a gente medir isso, a gente vai perceber que o aluno que estudou mais acaba tendo como resultado uma nota mais alta. Só que não necessariamente para todos os casos, né? Vai ter aquele aluno que estudou até acima da média do que um aluno que tirou nota alta, só que não tirou uma nota muito boa porque ele não tinha base de conhecimento que um outro aluno tem, né? Então, assim, existe uma correlação? Existe. Mas uma coisa causa a outra, né? Então, o estudo causa a nota alta ou a nota que causa o estudo? Porque a gente pode pensar também da seguinte forma. E é um estudo até interessante, tem um artigo relacionando isso, né? Eu já vou detalhar um pouquinho mais. Mas, basicamente, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Será que eu vou estudar mais e isso vai causar uma nota mais alta? Ou porque eu tirei uma nota baixa vai causar com que eu estude mais para a próxima prova, né? E essa pergunta é pertinente porque tem um estudo que verificou o seguinte, olha, a, a maioria dos alunos vai ter uma nota em torno de uma média, né? Por quê? Justamente por causa desse efeito da causa, em que um atributo está causando o outro e vice-versa. Então, o aluno que resolveu estudar bem no começo, bastante no começo, tirou uma nota alta na primeira prova, ele tende a relaxar e estudar menos para a próxima prova. E aí vai balancear a nota, né? Vai causar um equilíbrio ali na nota, então ele tira uma nota alta e uma baixa, mas passou ali na média. Enquanto o aluno que foi mal na primeira prova tende a estudar mais para a próxima prova e também chega naquela média da nota, né? Fica muito próximo da média. Então, claro, a gente tem aqueles pontos que tem os alunos excepcionais que tiraram nota alta sempre, outros que tiraram sempre nota ruim, mas boa parte dos alunos vai ficar oscilando em torno dessa média por causa dessa causa que tanto o estudo tem na nota e como a nota tem no estudo, né? E aí vem para esse outro trabalho que fez uma análise do desempenho dos alunos em escolas que usam tablet durante o ensino, né? Para complementar, para auxiliar no ensino. Então, a grande pergunta é o seguinte, olha, o uso do tablet, ele aumenta a nota, ele causa um aumento na nota? Ou tem outro fator relacionado ao tablet que faz esse aumento? E essa pergunta é gerada por causa desse gráfico aqui, em que eles plotaram um box plot, né, um gráfico de caixa, que relaciona uma nota do Enem, não é o nosso Enem, é outro Enem, né? Mas que avalia os alunos, né? Com o uso de tablet na sala de aula, né? Então, as escolas que faziam uso de tablet na sala de aula têm uma média, né, uma mediana maior do que os que não usavam, tá? A gente pode ver pelo intervalo de confiança que talvez não seja estatisticamente significante, né? Mas tem uma tendência
tá? Tem uma relação, tem uma tendência a ter uma média maior nas notas desse Enem aqui. Tá? E aí a questão é, mas isso tudo é por causa do tablet? Porque o que mais poderia ser? Bom, talvez as escolas que têm um tablet são de pessoas com um maior poder aquisitivo e eles podem pagar por um tutor particular para melhorar ainda mais as notas, ou tem mais recurso, ou tem até mais tempo para estudar, né? Então tem vários fatores que podem estar associados a você ter um tablet na escola, que é o fator que está causando esse aumento do score, né, da nota do Enem. Bom, então vamos lá, em ciência dos dados, né, o uso de modelo de predição geralmente está associado a dois objetivos, né? Um que é, eu vou utilizar o modelo para fazer predições, né, de algum padrão que não foi observado. Então eu criei um modelo de predição e aí eu vou utilizar esse modelo para automatizar uma tarefa, né, predizendo coisas que eu não observei até então, fazendo uma interpolação dos meus dados. Ou então para extrair informações sobre a lei que rege o evento estudado, né? E na causalidade, segundo que é o ponto de interesse. Então, até então a gente viu, né, um tipo de informação que a gente pode extrair dos modelos é a importância das variáveis. Então a gente verifica o seguinte, olha, como que uma variável causa de impacto na predição? Se eu não tiver essa variável, a minha acurácia vai ser menor? Vai ser muito menor? Vai ser só um pouquinho menor? Como que a variável impacta na acurácia do modelo, né? Que eu acabei de falar. O anterior é relacionado diretamente à predição, né? Então, o quanto que vai alterar a predição se eu alterar aquela variável. E finalmente tem esse outro item que é causalidade das variáveis, né? Então, se eu conseguir alterar um certo xi, como que isso afeta y? Essa questão é muito mais complicada de verificar do que essas outras duas aqui, né? Como eu já falei agora há pouco com vários exemplos. Mas então vamos voltar nesses exemplos do tablets, né? Como que eu vou saber se realmente o uso de tablets causou aumento na média das notas? Então como que eu faço isso? E mesmo pensando assim, olha, o tablet não é o único fator que explica o aumento. Mas se eu conseguir mensurar que ele explica parte do aumento das notas, ele é responsável por uma parte do aumento, já pode ser algo interessante. Então, digamos que eu tenho duas escolas, uma com tablet e outra sem, e uma delas, a média da pontuação foi, sei lá, 100 pontos a mais, né? E não necessariamente 100 pontos a mais é porque eles usaram tablet. Pode ter outros fatores ali que eu não estou controlando que explica esse aumento, né? Mas tudo bem, então se, sei lá, 20 desses 100 pontos foi causado pelo tablet, já é um resultado interessante que pode ser adotado como um instrumento educacional, né, para outras escolas. E para isso a gente não vai trabalhar somente com x e y, a gente vai ter que introduzir uma outra variável chamada t, que ela é conhecida como variável de intervenção. Tá? Então vamos ver como é que funciona a intervenção, né? Então a intervenção ela é utilizada para tentar controlar as observações de forma que eu evite que algumas variáveis fora do controle atrapalhem essa análise. Tá? Então vamos pensar nesse gráfico aqui. Digamos que eu observei x1, x2, variável y é variável alvo, tá? x3, x4 são variáveis que eu não observei porque eu não tenho como observar, tá? Qualquer motivo. E esse gráfico mostra a relação de causa entre as variáveis. Então ele fala, olha, x1 causa y e causa x2 também. x2 causa y. x3 causa x1, x4 causa tanto y como x3. Então veja que a relação de causa é uma coisa bem complexa, né? Não é algo linear em que ou todas as variáveis causam uma parte de y ou tem uma sequência de causas até chegar em y, né? Então múltiplas variáveis podem tanto influenciar a variável alvo como outras variáveis dentro do sistema.
Só que, como que eu vou avaliar a causa de x1, x2 em y, se eu não sei x3 e x4 que causam influência nessas variáveis aqui, né? Então, o grande problema é isso aqui. Então, vamos voltar, por exemplo, dos tablets, né? A gente só vai poder afirmar que o tablet causa aumento no desempenho escolar na pura realidade seria o seguinte, olha, eu pego várias classes, aplico o exame, faço o ensino e aplico o exame, aplico a prova, sem fazer uso de tablet, volto no tempo, repito o procedimento agora usando o tablet, né? É a única forma de eu poder conseguir controlar o ambiente por completo, para poder falar assim, olha, o tablet realmente causou um aumento na nota, foi de tanto. Só que tem esse fator aqui, eu tenho que voltar no tempo para eu conseguir aplicar o tablet no ambiente exatamente igual o que eu tinha antes, né? Caso eu não consiga isso, a melhor forma de eu tentar fazer algo parecido é testar o uso de tablet e sem uso de tablets em duas escolas que tenham um desempenho parecido, quando as duas não usam tablet. Então, digamos que eu tenho escola A, escola B, e nenhuma está usando tablet. A turma do ano passado tiveram uma nota muito parecida, e agora eu vou fazer um experimento usando o tablet para essa nova turma. Mesmo assim, esse experimento está sujeito a várias variações, né? Será que as turmas atuais têm o mesmo desempenho que as turmas anteriores? Pode ser que não, né? Então vejo que muitas vezes é impossível ter um controle completo sobre o objeto de estudo, né? E também pôr o mesmo tratamento para o mesmo grupo, né? De novo, às vezes uma escola que vai fazer uso de tablet, ela tem uma condição financeira melhor, os alunos têm uma condição financeira melhor, e isso tem várias implicações, né? Que fazem com que possa aumentar a nota geral daquela classe. Então vamos voltar naquele gráfico, né? E a ideia aqui é o seguinte: x3 e x4 não tem como controlar. Eu sei que eles existem, eu sei que eles causam influência, mas eu não tenho como controlar. Então a ideia é que eu vou fechar a porta de entrada desses efeitos das variáveis que não interessam, né? Então, se eu fechar essa porta aqui e essa porta aqui, a gente vai conseguir isolar o efeito de x1 em y, porque agora eu tenho isso tudo aqui observado. Então a ideia é eu tentar de alguma forma fechar isso daqui, né? Às vezes é possível, às vezes não é possível, né? Para tentar fechar em vários casos de uma forma genérica, existe o chamado ajuste de porta dos fundos, que fala o seguinte, olha, dado uma interferência numa variável xs, a gente vai verificar o efeito em y, né? Então, olha só, valor esperado em y, dado que eu interferi em xs para que ele tivesse esse valor x pequenininho s, né? E isso é a integral, né? É aquela média ponderada das probabilidades, né? Então, é a integral do valor esperado de y, dado esse xs que está fixo, e um xc que eu estou variando, que é o que eu quero saber o efeito, né? Multiplicado pela probabilidade de eu observar o xc. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fixando o valor de xs, né? E estou perguntando, olha, se eu fixar o valor de xs, qual que é o valor esperado do resultado? E eu repito isso para vários valores de xs, para poder estimar o efeito de xs para a variável y, né? Então, olha só, eu quero controlar aqui o efeito do tablet. Então, eu faço xs igual a zero, que não tem tablet, né? E calculo essa média ponderada pela probabilidade de escolas e turmas que têm todas as variáveis xc possíveis que eu possa coletar, né? Eu não preciso medir exatamente a variável xc,
Eu pego as amostragens de escolas e calculo essa média da nota, né? E aí eu controlo para xs igual a 1. Fixo xs igual a 1. Qual que é a média observada e ponderada para essas escolas? Então, isso é uma forma de tentar mitigar um pouco o efeito dessas variáveis que eu não tenho controle. Não resolve por completo, mas atenua um pouco o efeito delas, né? Porque eu estou calculando média ponderada pela probabilidade de observar um certo grupo, então é uma forma de ajustar, né, o efeito observado. Essa fórmula daqui, ela lembra bastante a fórmula que a gente usou para os gráficos do PDP. E isso leva a esse paper, que é um tanto recente, que é chamado Causal Interpretations of Black Box Models. É que depois vocês me lembrem para eu passar para vocês no Discord. Então, a ideia do artigo é que os autores perceberam que eles podiam usar os gráficos de PDP para verificar a causalidade, né? Só que ele só pode fazer isso se nenhuma variável xc é descendente de xs no gráfico de causalidade. Então, por exemplo, nenhuma das variáveis de controle que eu estou controlando pode ser descendente de xs. Então, xs é variável de interesse. Eu não posso utilizar o x2, né? Então, x1 é de interesse, eu não posso usar o x2 nesse conjunto xs, né? xs ou xc, desculpa. No conjunto xc, para poder ver o efeito. Então, eu tenho que necessariamente, se eu incluir x1, eu tenho que incluir x2 também na minha análise do que eu vou ver de relação com y, tá? Então eu só posso colocar em xs tudo que antecede xc, tá? Desculpa, é o contrário, né? Eu só posso colocar, então vamos lá, nenhuma variável xc é descendente de xs, então eu só posso colocar em xc tudo que antecede qualquer xs. Xc bloqueia todos os caminhos de xs para y. Então, a variável xc que eu estou olhando vai causar um bloqueio de todos os caminhos para eu chegar na variável y. Então, o meu conjunto xc aqui, para poder fazer esse efeito, né, teria que ser x1 e x4, né, porque vai bloquear o x3, na verdade x4 x1 e x4. Vai bloquear o efeito de x3 e x4 para variável y, né? E de x1 também. Então aí eu isolaria apenas o x2 com y, tá? Então eu tenho que tomar esses cuidados para poder aplicar esse método. Isso vai demandar um conhecimento do problema. Então veja que a proposta dos autores não retira essa necessidade de eu ter que fazer uma análise e conhecer mais sobre o problema para poder gerar aquele grafo da causalidade, das relações causais. E aí eles testaram o seguinte, olha, pegaram essa base de dados do Boston House Data, né, e fizeram XS é a poluição do ar, XC é taxa de crime, proporção de zonas residenciais e industriais, média de quartos, idade do imóvel e tantos outros atributos, né, que tem na base de dados. E o Y é a mediana dos valores dos imóveis, tá? Dado aqueles atributos. Então, a gente pode assumir que a poluição não é causa de outras variáveis? Ou seja, a poluição, por exemplo, causa uma taxa de crime maior? A poluição causa uma proporção de zona residencial e industrial? Um efeito nessa variável? Ou a poluição causa uma média maior de quartos? Não, né? Então veja só, dado o nosso conhecimento que a gente tem sobre essa base de dados, eu posso seguramente falar que a poluição do ar não é a causa de nenhuma outra variável em XC. Ok, né? Então, XC não descende de XS. Condição 1, né? E a outra pergunta é, as outras variáveis são suficientes para bloquear interferências externas? Né? Então, será que eu controlando esse conjunto aqui, ainda existe algum outro atributo que vaza, né, que não é bloqueado? Eu acredito que não, os autores também acreditam que não, né?
que o não, na verdade, é o que deixam vazar, né? Ou seja, sim para são suficientes para bloquear interferências externas. Então, essas variáveis em XC são suficientes para bloquear interferências externas. Se for verdade, o PDP estima o efeito causal, né? Então, essa foi a ideia geral desses autores. E claro, novamente, tem essa parte manual da análise que tem que ser feita, e isso pode causar algum erro de análise da causalidade, né? Então é algo que tem que tomar muito cuidado, principalmente essa segunda aqui, que ela é muito fácil você deixar de pensar em alguma variável escondida e não observada que não é bloqueada, ele não bloqueia as interferências externas e aí o PDP não vai te mostrar o efeito causal, né? Mas ok, então aqui ele tem a figura aqui deixa eu ver, de três modelos diferentes, tá? E aqui é simplesmente um scatterplot dos pontos que eles têm na base de dados, né? Então, aqui é o preço médio e aqui é o índice de poluição, né? O NOx. Então, a gente tem assim, uma noção que é um gráfico bem bagunçado mesmo, né? Mas que tem alguma certa tendência aqui que a gente consegue observar, principalmente nessa região aqui. Aqui talvez a incerteza seja maior, mas tem uma tendência, né, para a gente seguir. Que o Randall Forest, o GBM e o BART conseguem capturar. O BART é uma espécie de preditor baseado em árvores também, né? Mas é mais específico para determinar relações causais. Então, é um BART específico para essa tarefa mesmo. Desculpa, é um Random Forest específico para essa tarefa. E aqui tem aquele gráfico do ICE, né? Que é justamente aquele PDP para cada ponto, né, do nossa base de dados. Então aqui é a aplicação do ICE para o Random Forest, né, que tenta verificar então uma relação causal do NOx para o preço, né, mediano, né, das casas. E a gente tem aqui, deixa eu ver, o mesmo gráfico pro... Ah, não, aqui ele mudou o atributo, né? Então vamos voltar para cá, para o NOx. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode perceber é o seguinte, né? Lembrando que essa linha mais grossa aqui com o amarelinho, ele é a média dos valores ICE, ou seja, o próprio PDP, né? E tanto observando o PDP como cada linha do ICE, a gente percebe que a poluição não é uma causa para aumento do preço até certo ponto. Quando chega nesse ponto aqui, ele se torna uma causa para redução de preço, né? E aí ele se torna estável de novo. Então veja que, como é esperado de um modelo não linear, a gente também tem que assumir que o efeito, a causa, não é a mesma para todos os valores. Então, para a faixa de valor entre 0 a 0,65, 0,6 mais ou menos, o aumento da poluição do ar não modifica o preço do imóvel. Mas nessa faixa de 0,6 a 0,7, ele causa essa redução do preço, né? Ele faz com que o preço caia, né? Então, é um ponto importante para ser observado, que somente nessa faixa, que talvez deve ser uma faixa no sentido de até 0,7 é uma região residencial, sendo que até mais ou menos 0,6 é um nível de poluição tolerável, né? Então, sei lá, talvez aqui no interior, aqui é numa capital, mas quando a gente começa a passar desse nível de poluição, o preço do imóvel tem uma queda porque se torna um ambiente insalubre, intolerável, né, para viver. Então, são regiões pouco desejadas ou muito próximos de regiões industriais. Daqui por diante pode ser então uma região mais industrial em que
quem está alugando o imóvel lá é um imóvel para indústria mesmo, né, um galpão, alguma fábrica, ou a pessoa já sabe qual que é o preço, não, qual que é o nível de poluição e não vai ter mais oscilação de preço nesse ponto, né? Aqui ele fez o mesmo experimento usando um outro atributo para verificar a causalidade, agora é a distância ao centro da cidade, né? Ele reparou, os autores repararam o mesmo efeito em que na maior parte dos valores a gente tem um efeito constante, né? Então não se altera o valor da casa por causa da distância, exceto no comecinho, né? No comecinho, quanto mais distante do centro da cidade, menor, né? Ou seja, nesse comecinho, a distância do centro causa uma queda brusca nos preços, né? Porque o que acontece? Tem aquela região de conveniência de você estar no centro da cidade, que você não precisa ter gasto com transporte, você consegue chegar no trabalho mais rapidamente, sem uso de transporte público ou transporte particular, né? E isso causa um aumento no preço. Conforme você vai afastando certa distância, ele vai caindo o preço do imóvel. Chega num ponto que não importa a distância, ela já não vai causar mais um efeito no preço do imóvel, porque quem está com essa distância daqui para cá, pode ser que não se importe com a distância, então a percepção de preço não muda, ou que talvez tenha outros fatores, e veja, aqui que está o cuidado de você estabelecer uma relação causal, né? Talvez nessa região tem outros fatores que compensam pela distância do centro. Então, por exemplo, eu vou estar bem distante do centro da cidade, mas eu tenho uma qualidade de vida melhor. Então, uma coisa vai compensar a outra. Então, eu tenho algum fator escondido que ainda não foi isolado, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas o grande ponto de interesse é essa região aqui, né? Que causa essa queda brusca no preço quando você vai se afastando do centro. E aqui, finalmente, uma outra base de dados chamada CAR, né? Que tenta relacionar alguns atributos com o consumo de combustível do carro. E aqui ele tentou estabelecer uma relação causal entre aceleração e milhas por galão, né? Que é o nosso quilômetros por hora, por litro. Então aqui o que a gente tem, vamos observar aqui, olha, o efeito da aceleração no consumo pelo PDP, o efeito médio, ele é muito pequeno, né? É quase constante aqui, tem um aumento aqui, mas bem pequenininho, bem pouco. Só que olhando os gráficos ICE, a gente percebe que tem vários grupos que se comportam de forma diferente. Por exemplo, esse grupo aqui tem um efeito maior da aceleração no consumo, enquanto esse grupo aqui se comporta um pouco mais como o efeito médio, né? Então isso significa uma coisa, que existe alguma outra variável que causa o efeito da aceleração e do consumo do combustível. Então o efeito da aceleração não conseguiu ser isolado por completo utilizando o PDP, né? E aí isso abre um espaço para uma continuação da investigação para verificar por que outra variável que está causando isso daqui, né? E pode ser também que tenham duas variáveis correlacionadas que tem essa causa aqui, né? E aí o PDP e o ICE estão detectando essa distribuição de efeitos entre as duas variáveis. Então a conclusão desse trabalho, né? Então, para você conseguir utilizar um modelo de predição para a interpretação da causalidade, a gente tem que ter um modelo de predição com uma boa aproximação da função geradora. Não adianta eu ter uma função de predição com baixa acurácia, porque ele não vai capturar o efeito das variáveis. Conhecimento sobre o fenômeno para poder identificar quais são as variáveis bloqueantes, né? Então veja que no último slide que eu mostrei da aceleração,
O autor não conseguiu fazer um bom trabalho nisso. Ele deixou passar alguma variável que não é bloqueante, né? Que não estava sendo bloqueada. Então ele precisava de mais variáveis bloqueantes para poder fazer o controle em relação à aceleração. Preciso de ferramentas de visualização de PDP-IAs, né? E nota que isso não substitui testes cegos, que é muito usado em análises clínicas, né? Em que você vai dar um remédio ou um placebo aleatoriamente para cada grupo e vai verificar o efeito, né? Para tentar isolar o efeito placebo. Então a gente tem que utilizar esse tipo de ferramenta apenas para identificar estudos de interesse para uma investigação mais cuidadosa. Então, o uso de PDP-ICE é uma porta de entrada para um estudo mais elaborado de causalidade. Você vai aplicar o PDP na sua análise de predição, pode verificar que tem algumas relações interessantes que podem ser um efeito causal, e a partir daí você vai elaborar novos experimentos para realmente validar e verificar se tem essa relação causal. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre equidade de predição, em que a gente tenta gerar preditores ou modelos de predição que são justos em relação a certas variáveis, certas classes, certos grupos, né? E depois sobre como usar os explicadores para debugar esses modelos de predição.